E para hoje escolhi falar sobre uma autora de que gosto muito, Agatha Christie. Mas antes de entrar em sua obra, vamos conhecer um pouco sobre ela? Agatha Christie nasceu em 15 de setembro de 1890 em Torquay, no condado de Devon, na Inglaterra, e construiu uma das carreiras mais importantes da literatura do século XX. Conhecida mundialmente como a Rainha do Crime, tornou-se referência na ficção policial ao combinar investigação, observação psicológica e enigmas cuidadosamente estruturados. Seu primeiro romance, O Misterioso Caso de Styles, foi publicado em 1920 e apresentou Hercule Poirot, o detetive belga de célebres Pequenas Células Cinzentas. Alguns anos depois, Agatha criou Miss Marple, outra personagem fundamental em sua obra. Ao longo de mais de 5 décadas, escreveu 66 romances policiais, 14 coletâneas de contos e diversas peças, entre eles A Ratoeira, que se tornou a peça teatral de mais longa duração em cartaz no mundo. A trajetória de Agatha Christie também foi marcada por um episódio que parece tirado de uma de suas próprias histórias. Em dezembro de 1926, depois da morte de sua mãe e durante uma grave crise em seu casamento com Archibald Christie, a escritora desapareceu. Seu automóvel foi encontrado abandonado próximo a uma pedreira com seus pertences no interior, provocando uma grande operação de busca que mobilizou policiais e voluntários e ganhou enorme repercussão na imprensa britânica. 11 dias depois, foi encontrada em um hotel em Harrogate, onde estava registrada com o sobrenome de outra mulher. Ela não apresentou uma explicação definitiva para o período e afirmou não se lembrar claramente do que havia acontecido. O episódio permanece cercado de controvérsias, embora sua biografia seja frequentemente relacionada ao intenso sofrimento emocional daquele período. A importância de Agatha Christie para a literatura policial mundial está também na capacidade de suas histórias atravessarem épocas e fronteiras culturais. Ela participou da consolidação do romance policial de enigma, gênero em que o leitor acompanha uma investigação construída a partir de pistas, suspeitos, falsas aparências e informações cuidadosamente distribuídas ao longo da narrativa. Obras como O Assassinato de Roger Ackroyd, Assassinato no Expresso do Oriente, E Não Sobrou Nenhum e Morte no Nilo ajudaram a estabelecer modelos narrativos que continuam presentes na literatura, no cinema e na televisão. Sua produção ultrapassou o policial convencional e incorporou elementos de suspense, espionagem, drama psicológico e observação dos costumes sociais. A dimensão do seu legado pode ser medida também pela permanência de seus personagens e histórias na cultura popular. Seus livros foram publicados em mais de 100 idiomas e, segundo a organização responsável por seus direitos, ultrapassaram 2 bilhões de exemplares vendidos entre edições em inglês e traduções. Agatha tornou-se, assim, uma das autoras mais traduzidas e lidas da história. Morreu em 12 de janeiro de 1976, aos 85 anos, mas sua obra continuou sendo adaptada para cinema, televisão, teatro e outras mídias. Mais do que uma autora de grandes mistérios, Agatha Christie ajudou a definir a própria linguagem da narrativa policial moderna e estabeleceu um padrão de construção de enigmas que permanece influente décadas depois de sua morte. Em Assassinato no Expresso do Oriente, Hercule Poirot embarca no famoso trem europeu para uma viagem que deveria ser tranquila, mas se transforma em investigação criminal quando o empresário Edward Hatcher é encontrado morto em sua cabine. Uma avalanche interrompe a viagem e deixa os passageiros isolados, criando uma situação perfeita para o detetive belga interrogar cada pessoa a bordo. Entre aristocratas, funcionários profissionais e viajantes de diferentes origens, todos possuem algum segredo e, principalmente, alguma razão para esconder informações. A adaptação dirigida por Kenneth Branagh preserva o núcleo do romance de Agatha Christie, mas procura dar uma maior dimensão pessoal a Poirot, interpretado pelo próprio diretor. O detetive aparece como um homem obcecado pela ideia de equilíbrio e pela distinção absoluta entre certo e errado. Essa característica ganha importância quando a investigação começa a revelar que o assassinato está relacionado a acontecimentos anteriores
e envolve pessoas que carregam antigas dores e ressentimentos. O trem funciona como um espaço fechado onde cada gesto pode esconder uma pista. A fotografia do filme valoriza os vagões luxuosos e os contrastes entre a elegância da viagem e a violência do crime. Mais do que reproduzir o famoso enigma de Agatha Christie, o filme também coloca Poirot diante de uma questão moral incômoda. Até onde a justiça pode se separar da vingança? E o próximo filme é A Noite das Bruxas. Em A Noite das Bruxas, Hercule Poirot está aposentado e vivendo em Veneza no período posterior à Segunda Guerra Mundial. Relutante, ele aceita participar de uma sessão espírita realizada em um antigo palácio considerado assombrado. A reunião, organizada em uma atmosfera de Halloween, deveria servir para desvendar uma suposta fraude sobrenatural, mas ganha outro rumo quando um dos participantes é assassinado. Preso no palácio com os demais convidados, Poirot precisa determinar se está diante de uma encenação cuidadosamente planejada ou de acontecimentos que desafiam a razão. Baseado no livro de mesmo nome publicado em 1969, o filme modifica consideravelmente o cenário e parte da estrutura original para construir uma narrativa mais sombria. O mais interessante da trama está justamente no confronto entre o racionalismo de Poirot e a possibilidade de uma presença sobrenatural. O detetive, acostumado a solucionar crimes pela observação e pela lógica, passa a questionar até mesmo aquilo que percebe. A cidade de Veneza, com seus palácios antigos, canais e atmosfera melancólica, contribui para essa sensação de incerteza. A história mantém o tradicional jogo de suspeitas de Agatha Christie, mas acrescenta uma dimensão psicológica ao mistério, expondo culpa, luto e traumas que continuam influenciando os personagens mesmo anos depois dos acontecimentos que deram origem ao crime. Em O Mistério dos Sete Relógios, uma brincadeira entre jovens da aristocracia inglesa termina de maneira trágica quando Jerry White é encontrado morto em seu quarto, depois de uma noite em que 8 despertadores foram colocados junto à sua cama para obrigá-lo a acordar cedo. Na manhã seguinte, porém, apenas 7 relógios permanecem no local, transformando uma suposta overdose em um enigma. Lady Eileen Bundle Brent, amiga de Jerry, não aceita explicação de que ele tenha simplesmente cometido suicídio e decide investigar por conta própria. A investigação conduz Bundle a uma trama muito maior, envolvendo mortes, espionagens, interesses políticos e uma misteriosa organização conhecida como Seven Dials. A minissérie amplia consideravelmente elementos do romance de Agatha Christie, publicado em 1929, conferindo à história uma dimensão mais conspiratória e política. Ao contrário de detetives tradicionais da autora, Bundle não possui treinamento policial. Sua principal ferramenta é a curiosidade, acompanhada de coragem para fazer perguntas que outras pessoas prefeririam evitar. O resultado preserva a estrutura de mistério em torno das pistas aparentemente banais, mas apresenta uma protagonista mais independente e ativa. A adaptação também explora as consequências da guerra e as transformações na sociedade britânica dos anos 20, dando ao antigo enigma de Agatha Christie uma abordagem contemporânea sem abandonar seu caráter de aventura policial. Em O Misterioso Sr. King, Agatha Christie se afasta do modelo tradicional de investigação policial para criar uma coleção de 12 histórias em que crimes, segredos, paixões e acontecimentos inexplicáveis se misturam. O ponto de ligação entre os contos é o encontro entre o observador Sr. Satterwhite e o enigmático Harlequin, personagem que surge nos momentos decisivos, quase como uma presença sobrenatural. Satterwhite é atento aos comportamentos e às relações humanas, mas costuma permanecer na posição de espectador. Queen, ao contrário, provoca a sua reflexão por meio de perguntas e observações aparentemente simples. A partir desse diálogo, acontecimentos do passado são revisitados e situações que pareciam sem explicação começam a adquirir outro significado. Nem todos os mistérios envolvem assassinatos. Há desaparecimentos, suspeitas, conflitos amorosos e tragédias que precisam ser compreendidos ou, em alguns casos, evitados. A figura de Queen, inspirada no Arlequim da Comédia dell'arte,
acrescenta ao livro uma atmosfera incomum na obra de Agatha Christie. O resultado combina investigação, drama psicológico, romance e elementos quase fantásticos. Mais do que descobrir culpados, as histórias frequentemente revelam como escolhas, desejos e ressentimentos podem determinar o destino das pessoas. É uma faceta mais experimental e contemplativa da autora, distante do universo de Poirot e Miss Marple. Livro O Misterioso Sr. King, autora Agatha Christie, editora HarperCollins. Em Mistério no Caribe, Miss Marple troca temporariamente a tranquilidade de St. Mary Mead por um hotel paradisíaco nas Antilhas. O descanso, porém, perde rapidamente o encanto quando o Major Palgrave, um dos hóspedes, morre pouco depois de contar a ela uma história sobre um assassino que conhecera no passado. O major afirmava possuir uma fotografia capaz de revelar a identidade do criminoso, mas interrompe a conversa antes de mostrar a imagem. No dia seguinte, está morto, aparentemente por causas naturais. Miss Marple, entretanto, percebe alguns detalhes não se encaixam e começa a investigar discretamente os hóspedes do hotel. A narrativa ganha força justamente pela capacidade da personagem de observar comportamentos e estabelecer relações entre acontecimentos que parecem desconectados. Longe de depender de provas espetaculares, Miss Marple utiliza seu conhecimento sobre a natureza humana e reconhece, naquele pequeno universo de turistas e funcionários, padrões semelhantes aos que já encontrou em sua aldeia. O cenário ensolarado funciona como contraste para uma história marcada por desconfiança, manipulação e perigo. Livro Mistério no Caribe, autora Agatha Christie, editora HarperCollins. Em A Casa Torta, Agatha Christie transforma uma família aparentemente respeitável em um labirinto de interesses, ressentimentos e suspeitas. Aristide Leonides, um milionário octogenário, é encontrado morto em sua mansão nos arredores de Londres, envenenado por uma injeção de barbitúrico. Como todos seus familiares vivem sob o mesmo teto, praticamente qualquer um pode ter tido acesso ao veneno e motivos para desejar sua morte. Charles Hayward, noivo de Sophia Leonides, envolve-se diretamente na investigação. Mesmo sem ser um dos tradicionais detetives da autora, ele observa de perto os moradores da casa e percebe que cada integrante da família guarda algum segredo. A jovem viúva de Aristides naturalmente desperta suspeitas, mas a investigação revela uma estrutura familiar marcada por dependência, ciúmes, ambição e relações pouco convencionais. A própria arquitetura da casa funciona como uma metáfora para seus habitantes, tortuosa, irregular e incapaz de esconder completamente o que acontece em seu interior. O romance se destaca pela maneira como Agatha desloca a atenção do simples enigma criminal para a psicologia dos personagens. O desfecho rompe expectativas e produz uma das conclusões mais desconcertantes da autora. Não por acaso, Agatha Christie considerava A Casa Torta um de seus livros favoritos. Livro A Casa Torta, autor Agatha Christie, editora HarperCollins. Gostou deste conteúdo? Então curte, comenta, compartilha e já se inscreve para não perder nenhum vídeo. E por hoje é isso. Até a próxima e beijos!